Galera, mais uma questãozinha aqui de estatística, do assunto estatística. É o seguinte, em uma pesquisa foram utilizadas 50 mudas de determinado tipo de planta, com alturas diferentes. A tabela mostra o número de mudas e suas respectivas alturas. Considerando as alturas de todas essas mudas, a média, a moda e a mediana são respectivamente. Então vamos lá, média, moda e mediana. Olá, galerinha, mais uma questãozinha aqui para vocês da FAMEMA, por ingresso agora esse ano em 2019, e é uma questãozinha aí envolvendo os assuntos, né, média, moda, mediana, né, que é um assunto de estatística muito presente em provas feitas pela VUNESP, e também se liga, hein, galerinha, se liga que também aparece muito lá no Enem. Então vamos atrás primeiro da média. Qual seria a média? Então, vou chamar de X, X barrinha, né, seria o cálculo para a média dessas mudinhas. Lembra que aqui eu tenho a quantidade, né, de mudas nessa primeira coluna, e na segunda coluna nós temos aí a altura dessas mudinhas em centímetros. Então vamos lá, nós temos 18 mudinhas com 10 centímetros, totalizando então 180 centímetros. Lembra que eu estou em busca da média. Nós temos 7 mudinhas com uma altura 13 centímetros, o que seria 7 vezes 3, 21, vai 2, 7 vezes 1, 7 com 2, 91 centímetros, mais temos 9 mudinhas com uma altura 8 centímetros, ou seja, totalizando então aí 72 centímetros, e mais 16 mudinhas com altura 4,5. Um cálculo legal de se fazer aqui, galera, para que não tenhamos que ficar multiplicando por vírgula, né, galera, tem uma certa dificuldade, mas não deveria ter, que seria uma coisa simples, ó, 16, uma dica, né, por 4,5. Agora, 4,5 é o mesmo que 9 sobre 2. Olha que fácil, ó, bastaria o quê, ó? Simplificar, daria 8 vezes 9, também 72. 72 dividido, lembra? Eu quero a média das alturas dessas mudinhas. Então, dividido por 50, que é o número total de mudinhas. Então, a soma de todas as alturas, dividido pelo total de mudinhas, me dá a média das alturas dessas mudinhas. E nós teríamos como média o quê, galerinha? Vamos somar? 180 mais 91, 72, 144, daria 415, dividido por 50. Uma outra dica aqui, galerinha, que eu poderia dar para vocês, para também ganhar tempo na hora de fazer os cálculos, seria o seguinte, ó. O meu denominador não é 50, eu pensei rápido aqui, eu poderia então fazer o seguinte, ó. Multiplicar por 2 o meu numerador e, é claro, também multiplicar por 2 o meu denominador. Então, ia chegar em quanto? 830, olha que rápido, ó. 830 dividido por 100. Bastaria, então, andarmos 2 casinhas, né, com a vírgula para a esquerda, o que seria 8,3 centímetros, a média das alturas dessas mudinhas, ok? 8,3. O que já daria, pelas alternativas, daria para eliminar alguma coisa, tá bom? Agora, a moda, galerinha, ficaria bem tranquila. A moda, lembra que é aquilo que mais aparece. O que mais aparece? São mudinhas, né, com uma altura 10 centímetros. Porque eu tenho um total de 18 mudinhas com altura 10 centímetros. Ou seja, qual é a moda? Mudinhas com altura 10 centímetros. Ó, observem que a segunda quantidade de mudinhas com altura 4,5 são 16. Tudo bem? Então, na verdade, quem mais aparece são mudinhas de altura 10 centímetros, 18 mudinhas. Então, a moda seria 10 centímetros. Então, média e moda. E como é que eu faço para achar a mediana? Observem que das alternativas, com elas duas, média e moda, eu já consigo chegar à alternativa correta, ok? Eu não precisaria perder o tempo
atrás da mediana. Agora, uma dica para a mediana aí é lembrar que, como nós temos um número par, né, 50 mudinhas, um número par de mudinhas, de que a mediana seria a média aritmética entre os dois termos centrais. Lembrando que, para isso, nós deveríamos colocar, tudo bem, essas alturas numa ordem, todas elas numa ordem crescente ou numa ordem decrescente. Então, lembrou que elas duas eu tenho a alternativa correta. Então, galerinha, voltando aqui, lembrando a questãozinha anterior, um extra para vocês. Lembra que nós achamos da questão, né, da estatística lá, da questãozinha da FAMEMA 2019, nós já achamos a média e a moda. Então, eu estou atrás agora da mediana. Então, como é que eu faço para achar a mediana? Vamos lembrar o seguinte, que aqui nós temos um total de 50 mudinhas, né? Isso dado do enunciado da questão, e na tabela, claro, um número par de mudinhas. Então, quem seria a mediana? Né? A mediana, lembra que nesse caso, para o número par de mudinhas, nesse caso, par de elementos, a mediana seria a média entre os dois termos centrais, ok? Então vamos lembrar que nós temos 16 mudinhas com altura 4,5 centímetros, nós temos 9 mudinhas com altura 8 centímetros, já totalizando entre elas duas, ó, 25 mudinhas, ok? 16 mais 9, 25. Nós temos mais 18 mudinhas com altura 10 centímetros e mais 7 mudinhas com altura 13 centímetros. Então, quem seriam os dois termos centrais? Então, lembra, até aqui eu já não tenho 25 mudinhas, ó, 16 e 9, 25. Quem seriam os dois termos centrais? Seria esse último termo, tudo bem? Que em ordem crescente, né, seria, lembrando disso, ordem crescente, ou decrescente, que é o que nós chamamos de Hall, seria uma mudinha de altura 8 e a 26ª mudinha, que teria altura, em ordem crescente, altura 10. Então, eles dois seriam os dois termos centrais, o termo 25 e o termo 26, tudo bem? Na forma de Hall, ou seja, 8 mais 10 daria 18, 18 dividido por 2, então nós sabemos que a mediana vale 9 centímetros, ok? Para o número par de elementos. Lembra que é sempre o que? A média entre os dois termos centrais. Valeu? Beijão!